Durante essa nossa série sobre a inteligência, nós exploramos um pouco da inteligência humana e suas características. É por causa dela que nós somos capazes de estudar a nós mesmos, de criar ferramentas de forma ilimitada, de registrar o nosso conhecimento para as próximas gerações, de interferir na vida de outros animais, seja para o bem ou seja para o mal, de ocupar o mundo inteiro e até mesmo de sair do planeta Terra. Mas uma questão ficou em aberto. Se a nossa inteligência é um produto do nosso cérebro, o que há no cérebro humano de tão diferente? O que permite que ele tenha um funcionamento tão único em relação às outras espécies? Então assiste o vídeo até o final, porque a gente vai responder tudo isso no vídeo de hoje. E se você não me conhece, bem-vindo! Eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse canal, toda semana a gente fala sobre psicologia, filosofia e neurociência. Então se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aí. E se você quiser nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha no Apoia-se. Esse seu suporte é mais do que recompensado e você vai poder fazer parte da nossa comunidade, receber mais conteúdos exclusivos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo no Zoom. Quer saber mais, né? Então já acessa agora o link que está na descrição do vídeo. Antes de compreendermos por completo o processo de evolução das espécies, era comum que os pensadores dissessem que o ser humano era o ápice da evolução, como se o objetivo de todos os animais fosse de um dia se tornar o Homo sapiens. Inclusive eu cheguei a jogar um jogo de Super Nintendo chamava Evo, em que seu objetivo era de evoluir, e você ia evoluindo em várias e várias espécies, até depois conseguir chegar no Homo sapiens. Então essa ideia de que o Homo sapiens é o ápice da evolução é uma ideia que está bem infiltrada no senso comum. No entanto, depois das descobertas da seleção natural, lá no século XIX, ficou claro que nós éramos apenas uma dentre várias espécies e que nós não tínhamos qualquer motivo para acreditar que a nossa espécie era de alguma forma especial. Mas isso não encerrava o assunto. E durante o século XX, os neurocientistas tentaram investigar o porquê de a cognição humana ser tão diferente da de outros animais. Em algum momento cogitou-se a possibilidade de o tamanho do nosso encéfalo ser o responsável pelo nosso comportamento tão complexo. Caso você nunca tenha escutado esse termo encéfalo, basta saber que ele é o centro do nosso sistema nervoso e é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, como vocês podem ver nessa imagem. Mas em dado momento, ficou claro que a nossa cognição não era explicada pelo tamanho do nosso encéfalo, já que outros animais possuem encéfalos muito maiores que o nosso, como o elefante, como algumas baleias. Para você ter uma ideia, o elefante africano possui um cérebro de 5 quilos, mais que o triplo do nosso. E o maior cérebro conhecido é o da cachalote, que pesa incríveis 9 quilos. E apesar de serem animais com comportamentos bem impressionantes, eles não apresentam a mesma flexibilidade que o ser humano. Bem, é fácil compreender que o tamanho do cérebro desses animais é grande devido ao tamanho deles. Então olhar simplesmente para o tamanho do cérebro não seria a melhor forma de compreender as nossas capacidades cognitivas. Foi desse raciocínio que nasceu na década de 1970 o conceito de coeficiente de encefalização do Harry Gerison. O trabalho de Gerison consistiu na comparação do tamanho do corpo de várias espécies com o tamanho de seu cérebro, de tal forma que era possível supor o tamanho de um cérebro a partir do tamanho do seu corpo. O coeficiente de encefalização nada mais era que o número que representava a proporção esperada entre o corpo e o cérebro. Porém, algumas espécies possuíam mais massa no cérebro do que era esperada a partir dessa proporção. E Gerison supôs que essa massa excedente seria dedicada para a inteligência, ou seja, para o pensamento mais complexo. E a partir dessa ideia, o coeficiente de encefalização humano era de 7 vezes além do esperado pelos seus cálculos, o que significava que nossa espécie possui 7 vezes mais massa cerebral do que deveria ter. E esse volume sobressalente seria a explicação para as nossas capacidades cognitivas. Essa hipótese explicava as nossas façanhas e, ao mesmo tempo, mostrava definitivamente que nós somos uma espécie especial no mundo animal. Porém, apesar de, na época, essa ter sido uma explicação bem satisfatória, mais recentemente, alguns pesquisadores começaram a se perguntar se isso era realmente
exatamente verdade. O principal questionamento era: por que seríamos especiais se somos frutos da mesma lei que guiou o processo de evolução dos outros animais? Foi essa dúvida que motivou a pesquisadora brasileira Suzana Herculano e os seus colaboradores a investigar esse assunto, que acabou virando o livro A Vantagem Humana, que foi usada como base para esse vídeo. A principal hipótese era de que nem todos os cérebros foram feitos da mesma forma e nem todos eles respeitavam a mesma tendência de proporção entre a massa corporal e a massa cerebral. E foi exatamente isso que a Suzana Herculano e os seus colaboradores descobriram. Se comparamos mamíferos aleatórios com seres humanos, pode parecer que diferimos muito, mas se analisarmos a relação entre a proporção do corpo e do cérebro entre as espécies de primatas, o cenário muda totalmente. Bom, mas por que teríamos que nos comparar aos primatas? Primeiro, porque nós, seres humanos, somos uma espécie de primata. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor sobre o porquê de sermos considerados primatas, recomendo o vídeo do meu amigo Pirula chamado Sim, Somos Todos Macacos. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, há dois pontos importantes a serem considerados para entendermos o que existe de diferente entre o cérebro de um primata a ponto de separarmos esse grupo na comparação com outros mamíferos. Primeiramente, o grupo da Suzana descobriu que, quando comparados cérebros de mesma massa, o número de neurônios era maior para espécies de primatas. Por exemplo, a espécie de primata Macaca radiata possui um cérebro de mesma massa que uma capivara, que é um roedor. Apesar disso, enquanto o córtex cerebral da capivara possui em torno de 306 milhões de neurônios, o da macaca radiata possui 1,7 bilhão, quase 6 vezes mais. E como se isso não bastasse, uma outra descoberta muito importante feita pela Suzana Herculano e pelos seus colaboradores foi a de que o cérebro de primatas ganha volume de uma maneira proporcional à quantidade de neurônios que eles possuem. Por exemplo, se temos um macaco que possui uma quantidade X de neurônios, ele terá uma massa Y. E se um outro macaco possui uma quantidade 2x de neurônios, esse último terá 2y de massa. Trazendo um exemplo real, o macaco rhesus possui um cérebro de aproximadamente 87 gramas, uma massa de quase 10 vezes mais que a massa do cérebro do sagui. E como é de se esperar, o macaco rhesus possui quase 10 vezes mais neurônios que o sagui. Algo bem intuitivo, né? Mas acontece que com outras espécies não é isso que ocorre. Em roedores, por exemplo, esse número é bem diferente, como por exemplo o cérebro da cutia, que é quase 10 vezes maior que o do rato, mas possui apenas 4 vezes mais neurônios. Isso quer dizer que, para fazer um cérebro de primata com 10 vezes mais neurônios, é necessário um cérebro 10 vezes maior. Mas para fazer um cérebro de um roedor com 10 vezes mais neurônios, é necessário um cérebro 40 vezes maior. Resumindo esses dois pontos então, os primatas possuem maior quantidade de neurônios proporcionalmente no córtex e são mais econômicos quando se trata de crescimento da massa cerebral. Isso permite a presença de um número grande de neurônios no encéfalo sem que a massa aumente tanto como acontece nas outras espécies. E o cálculo enfim batia. A equipe de Suzana já sabia que o encéfalo humano possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Ao aplicar a regra de proporcionalidade para supor a massa do cérebro e do corpo de um primata com 86 bilhões de neurônios, eles chegaram ao resultado que indicava um cérebro de 1.240 gramas e um corpo pesando 66 quilos, algo muito próximo de um adulto humano médio. Parecia estar resolvido então. O Homo sapiens seguiu a proporção do crescimento da massa cerebral e da quantidade de neurônios como previsto para uma espécie de primata. Logo, a cognição e o comportamento humano seriam explicados porque somos a espécie com mais neurônios no cérebro, certo? Errado. O grupo de pesquisa analisou o cérebro de um elefante, que eles acreditavam ter um número menor de neurônios do que do ser humano, ainda que tivesse uma maior massa. Porém, o cérebro do elefante contém incríveis 257 bilhões de neurônios, quase 3 vezes mais que o nosso. E isso colocou uma nova questão em jogo. Se a cognição humana não era melhor explicada pelo nosso número de neurônios, o que poderia explicar? E o encéfalo do elefante pôde dar uma dica. Apesar de conter um número enorme de neurônios,
neurônios, 98% desses neurônios ficavam numa região conhecida como cerebelo, que fica na parte de trás e é associada ao comportamento motor e à cognição. Em outros animais, inclusive em nós seres humanos, o cerebelo também possui uma proporção grande dos neurônios totais do nosso encéfalo, mas não passam de 80%. Uma proporção tão grande de neurônios no cerebelo dos elefantes levantou algumas hipóteses para os pesquisadores, sendo que a mais provável é que isso estaria relacionado à tromba deles, um órgão muito sensível e capaz de movimentos muito precisos. Mas tinha uma grande diferença entre o cérebro do elefante e o dos seres humanos, a parte mais externa do cérebro, que chamamos de córtex. Enquanto o córtex dos elefantes contém em torno de 5,6 bilhões de neurônios, o nosso contém, em média, 16 bilhões de neurônios. Então temos um caminho que faz muito mais sentido. Nós temos quase 3 vezes mais neurônios no córtex do que os elefantes, mesmo que o nosso córtex pese metade do deles. Além dessa descoberta, as pesquisas apontaram depois que o córtex dos animais tende a ter uma massa maior do que o resto do cérebro. Mas no caso dos primatas, isso é especialmente visível. Ou seja, o córtex dos primatas tende a ser proporcionalmente maior do que das outras espécies. Mas por que um córtex maior e mais numeroso em termos de neurônios seria uma vantagem tão grande? Para responder a isso, temos que entender o que acontece no córtex. Essa é a região do cérebro que recebe projeções de várias áreas do encéfalo. E ao fazer isso, ela é capaz de trabalhar e de complexificar as informações que chegam. Então, ter um córtex maior significa aumentar as possibilidades de flexibilizar os comportamentos. Então, ao contrário da noção de que nós, seres humanos, somos especiais e escapamos do processo de evolução, as pesquisas mais recentes apontam que, na verdade, nosso cérebro é exatamente como deve ser, um cérebro de primata, com todas as suas limitações e todas as suas potencialidades. Talvez você se pergunte como que isso aconteceu com a nossa espécie, já que existem outros primatas com capacidades impressionantes, mas que não possuem um cérebro tão grande quanto o nosso. Mas a explicação vai ficar para o próximo vídeo. E você, já sabia dessas diferenças entre os nossos cérebros e os cérebros de outros mamíferos? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários e lembre-se, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então se você quer assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho. E até a próxima.